Ana Santana, Aracaju, Sergipe. O que podemos fazer quando não há sensação de pertencimento em nenhuma área de nossa vida? Nenhum sentimento de pertencimento, buscar desesperadamente o sentimento de pertencimento. Obrigada. É isso que a pessoa pode usar uma palavra diferente. Eu estou considerando o que ela está sentindo. O pertencimento. Eu não preciso pertencer a nada. Não gosto de rótulos, porque alguém pode responder assim, né? Não gosto de rótulos, não gosto de nenhum ismo, nada de política, nada de religião. Eu sou mais eu. Você é narcisista. Você tem um distúrbio, pode ter um distúrbio. O narcisista pode estar próximo da psicopatia e muitos narcisistas são psicopatas e pela psiquiatria, pela psicanálise, quase todas as correntes psicológicas que eu conheço são considerados intratáveis. Não pode fazer terapia porque não resolve. Deformação de caráter não se trata. Então, sou mais eu, sou muito... Ser autocrítico não é ser ególatra, egomaníaco. Há um distúrbio em sermos egomaníacos. Nós já somos incentivados demais a isso por nossa cultura. Temos que combater isso. Temos que ter o máximo possível, com sinceridade, aquele espírito que as pessoas têm nas boas famílias, biológicas ou não, ou entre amigos, muito sinceros, espírito de corpo, espírito de grupo, de cooperação. Se nós não resolvermos isso, isso não é poesia, isso é de uma urgência clamorosa. A humanidade está à beira do apocalipse por diversos caminhos por causa da falta de espírito de cooperação. Se nós vivemos essa histeria competitiva e do crescimento não sustentável, materialmente, tecnologicamente, o que for, por todas as áreas, nós acabamos com a possibilidade de existência da biosfera, não só da espécie humana, em um século provavelmente. Tem muitos grandes ases de diversas disciplinas do conhecimento assustadíssimos com os prognósticos para o que nós vamos sofrer como espécie humana se muita coisa não for corrigida às pressas. E muita gente ateia, materialista, eu não vou estar aqui, danem-se meus bisnetos e meus tetranetos, danem-se. Eu quero saber dos acionistas da minha empresa. Eu quero saber dos meus eleitores. Dane-se a humanidade. Olhem que coisa séria. Que coisa séria. Então, o que pertencimento? A ideia de identidades. A ideia de dizer quem eu sou. De dizer que aqui eu estou vinculado, com que eu estou comprometida. Nos dois gêneros, não é? Isso nos traz sentimento de motivação a viver, a razão de viver, sanidade mental. Uma pessoa não pode estar mentalmente sã se ela não tiver sentimento de pertencimento, de identidade com grupos, pessoas. Não precisamos ficar escravizados a uma identidade. E a pessoa pode ter identidades fluidas em várias áreas, sim. Existem alguns profissionais que colam a máscara, psicologicamente se chama de máscara mesmo. Não é máscara no sentido convencional de que é falsidade, é como um papel social. A pessoa cola a máscara de uma função à sua alma e fica presa. Não tem aquela pessoa que, por exemplo, digamos um psicólogo que está psicologizando todo mundo o tempo todo. Ou o profissional do direito, vamos imaginar um juiz que está julgando todo mundo o tempo todo, está na posição do cara vestido de toga o tempo inteiro. Ou o religioso que está o tempo inteiro avaliando as questões à base da sua visão de pecaminosidade com todo mundo. Seja como for, não nos prendamos. Isso acontece em relação a grupos familiares. Eu estou com minha família e o resto que se arrebente. Nós não podemos... Jesus foi muito duro em relação a essa questão de família biológica, amigos. Já falamos muito sobre isso, não vamos reiterar. É uma das paixões mais difíceis de serem superadas e ainda é uma paixão. Jung falou sobre esse assunto de uma perspectiva psicológica. É curioso, porque ele é filho de um pastor evangélico, e ele trabalhou o cristianismo, uma visão muito profunda, sem falar de cristianismo em nenhum momento, na minha opinião, pelo menos. Talvez ele discordasse, se viesse da opinião dele pessoalmente, provavelmente discordaria. Ele se dizia um empírico, nem se dizia um cientista. Mas ele falou, durante o primeiro período, primeira metade de nossas vidas, que ele considerava que eram mais ou menos 36 a 37 anos, porque estava no início do século XX. Hoje, talvez ele falasse os primeiros 40 ou 50 anos da vida de uma pessoa. Ela se identifica com o seu grupo biológico. Quem é você? Eu pertenço à família tal. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são essas pessoas. E ela se identifica por grupos de parentesco biológico.
É o normal, isso é instintivo, isso é humano. E nós podemos ter um pouco disso a vida inteira. Não há nada de errado nisso. Quando as pessoas amadurecem psicologicamente, ele falou sobre maturidade psicológica, quando desenvolvem seu intelecto e seus sentimentos um pouquinho mais, elas vão criar identidades ou sentimentos de pertencimento de acordo com grupos de afinidade. Ele chamava de, não sei se ele chamava de famílias culturais ou grupos culturais, não importa o que seja. Então, como por exemplo, a pequena comunidade que se criou em torno de Jung. Devia ser uma coisa fascinante, né? Porque o cara era extraordinário. E lá em Zurique, era uma família espiritual. Poucos eram da família biológica de Jung, mas havia gente da família biológica também. E nós temos isso. Parentes biológicos que são irmãos do espírito, irmãs do espírito. E outros, irmãos do espírito e irmãs do espírito, não têm nenhuma ligação biológica e podem ser muito mais afinados conosco, isso é um fenômeno universal, do que parentes biológicos. Esse fenômeno é normal. Todo ser humano, necessariamente, se desenvolver psicologicamente, se desvincula da tirania dos vínculos biológicos. Ela não se submete, a questão é não se submeter, porque influenciados todos somos. Nós nunca temos uma relação neutra com parentes biológicos, principalmente os mais próximos, com pais e filhos, mães e filhas. Não há como. Ou a gente tem amores intensos ou ódios tremendos, as mágoas ficam mais profundas, as afinidades podem ser também muito mais enraizadas, porque temos os instintos, isso é genético. Eugênia, em nome de Maria Santíssima, chamou de amor pelo semelhante genético. Há pesquisas bem rigorosas que trabalham com isso aí, até o quanto você consegue segurar a respiração por um parente biológico. Vocês acreditam que fizeram uma pesquisa dessa na Inglaterra? E aí, de acordo com o que eles diziam, ninguém sabia o que era, de acordo com o grau de parentesco que a pessoa segurava mais tempo a respiração. Olhem só, gente, qualquer pessoa de qualquer grupo. Então, existe isso. Mas Jesus pediu que houvesse radicalização, se necessário, até de rupturas, se a consciência e seu ideal estivessem em jogo. Aí o que acontece com pessoas que seguem sua consciência e seu ideal como prioridade? Se tornam melhores pais, melhores mães, melhores familiares biológicos também, claro. A questão não é excluir a parentela biológica, nem o mundo material, não você tem que abandonar a riqueza. Irmã Brígida, que foi uma religiosa, fora do corpo, é o único parente biológico meu, eu não considero que seja, ela considera que é. Temos essa discordância. Irmã Brígida foi irmã de minha mãe, minha avó biológica. Saiu um quase mãe aqui, ato falho mesmo. Eu considerava minha avó uma figura de mãe. Minha avó materna era irmã de Irmã Brígida, esse espírito que vocês vêm assinando aí, dos poucos espíritos que se comunicam por meio intermédio, que são da parentela biológica. E Irmã Brígida diz que considera que eu sou parente dela porque eu sou neto da irmã dela. Eu considero que não, porque quando eu nasci em 1970, ela já tinha desencarnado em 64. Então eu acho que não houve nenhum momento enquanto ela estava encarnada, o corpo que era parente meu tinha morrido quando eu nasci. Então, para mim, não é, mas ela discorda, ela acha que é. Então, ela acha, eu não acho. Pronto. Conosco, com nossas opiniões. Então, Irmã Brígida, num certo momento, fala sobre aqueles votos, não é? Voto de castidade. Qual o bem que a pessoa pode fazer à humanidade ou a si, não fazendo sexo? Provavelmente, ela cria desequilíbrios psicológicos e orgânicos. A medicina fala isso, a psicologia, a sexologia, a psicologia, a antropologia, como vocês forem. Essa bobajada, essa preocupação, essa fixação em sexo. E aí transa com quem? E faz o quê? E como é que faz? Que perda de tempo e uma coisa mesquinha, medíocre, infantil, não é, gente? Vamos parar de nos preocupar com a vida alheia, né, nesse assunto. É claro que há perversões e maldades que, se a pessoa tem perversões ou maldades, elas vão se refletir em todas as áreas, inclusive na sexualidade. Mas não é a sexualidade em si. Castidade cria distúrbios, no mínimo orgânicos, mas a pessoa vai colocar a base do cérebro, o tronco cerebral, o bulbo raquidiano contra si, chamado cérebro reptiliano, a parte mais antiga do cérebro. Olhem só que tolice. Tem algum problema? Não, eu estou em pecado porque estou respirando. Estou em pecado porque preciso dormir. Estou com fome, que vergonha, eu vou comer. Vai fazer sexo, qual o problema? Vocês estão entendendo que é um distúrbio grave em nossa cultura? Essa preocupação com a vigilância, o policiamento do sexo.
Isso é uma ferramenta de manipulação das pessoas. Nós sabemos disso, não é? Muito bem. Então, mas lembrando, sentimentos errados se manifestam aí. Então, castidade. Fuga da saúde integral do ser humano. A castidade forçada é diferente da pessoa ser assexuada e não ter impulsos sexuais. Isso é outra coisa a verificar em terapia se realmente está bem. Porque ela pode, por exemplo, ser gay e não aceitar ser gay. Não sinto nada. Por quê? Porque, imagina, eu sou depravado como os LGBTs, não é? Então, às vezes a pessoa se diz assexuada porque não consegue admitir sua homossexualidade, por exemplo. Bem, é só uma interrogação. Claro que assexuais são assexuais. É uma coisa rara porque isso não é propriamente evolucionário, não é? Muito bem. Voto de silêncio. Isso é uma completa irresponsabilidade. Como não falar? Nós cumprimos deveres e recebemos prestação de serviços através da fala. Falta de comunicação de seres humanos. Nós somos gregários sociais. A base do pensamento humano é toda linguística. Há uma parte abstrata, mas aí os filósofos e psicólogos estão lutando aí para ver onde chegam nesse assunto. Voto de pobreza. O que significa? Fugir à responsabilidade de administrar sua vida financeira. Toda pessoa adulta tem que ter independência e responsabilidade com sua vida financeira, senão não é adulta completamente. Voto de obediência. Obedecer a quem? A troco de quê? Eugênia fala muito aqui sobre não buscar obediência e sim consciência. Quem tem que obedecer são crianças, quando são crianças, a seus pais e professores. Quando já estamos lidando com adolescentes, começa a ficar complicado, temos que respeitar sentimentos desde bebês. Mas eu quero dizer, obediência em adultos? E essa pressuposição de que as pessoas nos devem obediência faz com que, por exemplo, chefes assediem moralmente seus funcionários, tratem muito mal empregados, empregadas, aquela coisa, né? Todos somos servidores e servidoras. Uma vez o Espírito Anacleto, que quando a gente estava fazendo ainda o programa gravado, né, dentro da PV Aparipê, ele passava alguns minutos conversando com todo mundo que estava nos bastidores. E ele falava com cada uma das pessoas dos bastidores e depois ele incluiu, num certo momento, um diretor de TV que estava lá com a gente. Mas normalmente falava com todos e pulava, porque o princípio dos espíritos aqui é o do mentor espiritual Eusébio, que é um dos guias espirituais de salto quântico. Primeiro, os que são mais próximos. Quem tem direito a falar, primeiro, os alunos mais antigos. Então ele falava com todo mundo, num certo momento ele disse isso: a diferença entre mim e vocês é que eu sou plenamente consciente que sou um servidor do bem, para o bem, e vocês não têm consciência disso. Ele disse que era a única distinção. E só para encerrar esse episódio, teve uma coisa curiosa uma vez. Então tinha um diretor de TV que sempre pulavam, né? Ele falava com todo mundo, a equipe toda estava lá, 7, 8 pessoas, variava. Teve um dia que um amigo pediu do grupo, vou lá, quero estar lá presente, e foi, recebeu também. E num certo dia, ele disse, eu quero falar com fulano, o diretor de TV disse, tá certo. E aí ele falou com o cara tomou um susto, porque falou coisas que tinham acontecido na semana aqui. Ele sabia que não tinha como saber, é lógico, né? Bem, mas aí tomou um susto. O que está pressuposto? Que ele achava que as pessoas que estavam recebendo as mensagens ou estavam mentindo, vejam, tinham que estar mentindo todas, né? Porque elas sabiam que eu estava falando de coisas que não tinham como saber da rotina delas. Mas vejam como a gente é capaz de, por ceticismo, duvidar até do caráter das pessoas. O que é que meus amigos e amigas estariam ali mentindo para ele só? Olha, vamos fazer um pacto aqui. Ó. Todo mundo, o que eu disser ali pelo Espírito, vocês digam que é verdade. A gente sabe quando a pessoa está mentindo normalmente, gente. E um grupo inteiro de pessoas. Eles dizem, ontem aconteceu isso com sua filha, hoje em suas preces essa pessoa aqui. Blá, blá, blá. Várias pessoas, e pulavam, porque ele não pertencia ao grupo. Aí um belo dia ele recebeu. Aí ele falou com todo mundo, falou lá de cima, que ficava no mezanino, né? Aí, Benjamin, olhe, fui mesmo, viu? Sim, fulano, eu sei disso, tá certo. Aí eu fiz questão de dizer, né? Como os meus amigos confirmaram as mensagens deles também, porque eu estava começando a me ofender, né? Está chamando meus amigos de desonestos, não só a mim, né? Sim, também sei. Ele fez questão de dizer, acabou o programa, que encerramos o programa. Fiz o programa, quando acabou, ela veio descendo. Olhe, os olhos arregalados. Aconteceu mesmo. Fulano. Aí eu me esforçando para ser amável, usando o caridômetro, né? Botando o volume máximo. Porque a parte dali podia estar uma estourada, né? Respeite a mim e aos meus amigos. A troco de que estaremos aqui fazendo uma brincadeira com coisas sagradas, com a mediunidade? Aí,
Fulano, como você viu, as outras pessoas também receberam. E elas também confirmaram. É verdade. Nós acreditamos nessas coisas. Elas existem. Você apenas... Se você frequentar nosso grupo, é possível que você receba mais vezes. Por isso é que você é pulado toda semana, porque você não pertence ao grupo. E eles dão atenção primeiro aos seus alunos, aos seus diretamente ligados. Portanto, eles sentem um compromisso maior. São seres humanos, são mais evoluídos que nós, mas são seres humanos, esses seres que se canalizam. Beijo no coração de todas e todos.